E aí, pessoal, como é que estamos? Aguardando aqui alguns minutinhos para ver se alguém mais entra. Da aula. Achei que já tivesse projetado aqui a aula, mas ainda não. Agora sim. Muito bem, galera. Vamos fazer uma recapitulação aí rápida em relação à mitose antes de passar para a meiose, porque a gente vai ter que lembrar bastante aí dessas informações. Seguinte, então. Na última aula de Biologia 1, a gente começou conversando que a gente tem aí o ciclo celular, que é o tempo necessário para uma célula se duplicar. No entanto, para que ela se duplique, né, através dos processos de meiose e mitose, existe, né, a necessidade de uma preparação para essa divisão celular. Essa preparação para a divisão celular, ela se chama entérfase, que é dividida em três etapas básicas. Quais são essas etapas básicas? Me ajudem. Vamos tentar. G1, S e G2. Perfeito. Vamos tentar fazer esse bate-bola. G1, S, G2. Ainda existe uma outra etapa pós-G1, aonde algumas células entram para poder ficar no estágio de latência. Vocês lembram qual é o nome? G0. G0. Perfeito. G0. Que tipos de tecido humano costumam entrar nessa fase, lembram? Os neurônios? Neurônios, boa. Mais algum? Lembrando que neurônio ele entra e fica, né? Só que a gente tem mais dois outros tecidos, já estou dando a dica, que entram, mas podem sair se caso suas células sejam agredidas. Hemácias? Hum, Você falou do fígado também, não falou? isso. Fígado, falta um. Muscular? Perfeito, é isso. Mandou bem. Perfeitamente. Então, essas aí entram em G0 e posteriormente saem. Muito bem. Neurônio entra e fica. Muito bem. Então, a gente já viu os três. Agora falta falar, vou voltar para G1, SG2. O que que acontece na fase G1? Vocês lembram? Síntese de RNA? Síntese de RNA e Proteína? proteínas. Boa. Tem uma coisa que só pode entrar na fase S se ocorrer isso antes na fase G1. Vocês lembram o que que é? Crescimento celular. Perfeito. Isso aí, duplicação do tamanho da célula, né? Do citoplasma. Justamente para na fase S fazer o quê? Duplicar Duplicar o quê? o DNA. Ah, perfeito. Então, a duplicação da célula, do tamanho da célula, que é na fase G1, ela precede a duplicação
do material genético que é na fase posterior, que é a fase S. Na fase G2 acontece o quê? É o check-out, não é? Isso, tem os checkouts e tem também ah, ainda em baixa quantidade, mas alguma produção de proteínas ainda, RNA e proteínas, ok? Então, basicamente isso. Tendo dito isso, você já sabe aí intérfase basicamente toda. E a gente entra na mitose propriamente dita, que é dividida em quantas etapas? 4. Perfeito. Quais são elas? É a prófase, a metáfase, a anáfase e telófase. Show, Telófase. galera. Isso aí. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. O que que acontece na prófase? Aplicação do centrífugo. Uhum. O cromossomo começa a se condensar, né? Show. O desaparecimento da carioteca. Perfeito. Falaram na ordem, né? Primeiro condensa o DNA, depois desaparece o núcleo nucleolo, boa. E é basicamente isso que acontece, né? Você já vai ter ali um início também da polarização de quem? Bicentríolos. Show. Perfeito. Passamos para a metáfase. O que que acontece na metáfase? Maior grau de condensação. Perfeito. O fuso acromático. Isso. O fuso acromático se liga nos cromossomos, formando o quê? Placa metafásica. Isso, boa, Milena. Placa equatorial, também chamada de placa metafásica. É isso. Aí a gente passa para a anáfase. O que que acontece? Separação dos cromossomos homólogos das cromátides irmãs. De novo, Milena. Separação das cromátides irmãs. Perfeito, isso aí. Telófase, galera, o que acontece? A Descondensa do núcleo. Perdão, não escutei. Descondensação dos cromossomos. Reaparecimento Mas isso pode acontecer. Mas o que acontece primeiro? O o reaparecimento reaparecimento do núcleo. Beleza, show, isso aí. Então reaparece o núcleo nucleolo, posteriormente a descondensação do material genético, que estava em qual o nome que a gente dá para quando ele está condensado e quando ele está descondensado? Vocês lembram disso? heterocromatina e eocromatina. Perfeito, arrasou. Ok, aí acontece isso. Acabou o processo ou ainda tem mais alguma coisa? A tem a citocinese. citocinese. Tem a citocinese, show de bola. E como é que ocorre essa citocinese nas células animais? É o estrangulamento da célula. Através de processos de quê? O que causa esse estrangulamento? Alguém sabe? Quando eles tentam dividir o núcleo. Dividir o núcleo? Uh-uh. O núcleo está lá, duplicado, bonitinho. É por fagocitose, não, né? Uh-uh. Quando a célula começa a ser comprimida, qual o nome que a gente dá para isso? Quando ela... Invaginação. Perfeito, Renato, isso aí. Invaginação. Até chegar a um ponto que as membranas se tocam do lado oposto, né, dessa célula,
e elas se dividem ao meio. Na física, qual o nome que eu dou para esse movimento? Centrípeta. Então, o nome da citocinese vai ser chamada de citocinese centrípeta. Alguém pode me explicar como é que acontece nas plantas? Centrífuga. De dentro pra E como? fora. Beleza, muito bem. E acredito eu que não seja por invaginação, correto? Então, eu gostaria de saber como é que é esse processo centrífugo na planta. Formação de vesículas. Formação de vesículas, que a gente chama de... Alguém lembra? Começa com lamela, que fica no meio da célula, então a gente chama de lamela média, beleza? Tá na imagem do slide. Lá- Perfeito? Foi, galera? Foi. Foi. Beleza. E aí, então, a gente tem a separação desses dois tipos de... A gente tem esses dois processos, né? Que formam os dois tipos de separação, chamados citocinese centrípeta e citocinese centrífuga, por conta exclusivamente da presença de parede celular nas plantas, que faz com que a gente tenha esse segundo tipo de separação entre as células formadas. Tendo dito isso, a gente finaliza então aí a recapitulação de mitose, que é fundamental para a gente entender o segundo tipo de divisão celular, que é chamada de meiose. Então vamos nessa. Meiose. A primeira característica do processo meiótico é que no final do processo de uma meiose, a gente vai formar 4 células ao invés de uma. Então na mitose eu tinha uma que gerava 2, aqui eu tenho uma que gera 4. Segunda característica. A mitose acontece nas nossas células somáticas, também chamadas de autossômicas, que são todas aquelas que não estão presentes no processo reprodutivo. Ou seja, a meiose, ela é o inverso. Ela ocorre somente nas células do corpo humano que estão envolvidas com o processo reprodutivo. E que tipo de célula está envolvida com o processo reprodutivo? São os... Gametas. Perfeito. Então a gente vai chamar essas células de germinativas ou reprodutivas, tá? No entanto, existe mais uma característica na meiose que difere da mitose, que é a preservação do número de cromossomos diploide. Na mitose, eu tinha uma célula diploide que gerava 2 células diploides também. Eram idênticas, eram clones. Na meiose, não vai haver essa preservação do número diploide. Ou seja, se eu recebi, né? Se eu tenho uma célula, perdão, com 23 pares de cromossomos, no final do processo, eu vou ter somente células com a metade, ou seja, não vão ter pares. Ao invés de ser 23 pares, eu vou ter somente 23. Pensa nisso como uma sopinha de letrinha, né? Tipo, você tem o azão do pai e o azão da mãe, o bezão do pai e o bezão da mãe, 23 vezes. Quando você forma um gameta, você só vai ter uma letra de cada. Então, eu vou ter só um A, só um B, só um C, só um D, que pode ter vindo ou da mãe ou do pai. Então, eu aumento o número de células, aumento o número de gametas, no entanto, eu diminuo a quantidade de cromossomos. Beleza? Mas qual é a função da meiose em reduzir pela metade o número de cromossomos? Alguém saberia me dizer?
Enquanto vocês pensam, eu vou dar uma dica. Todas as células do corpo, tirando o gameta, têm 46 cromossomos. Só os gametas têm 23. Por que é tão importante o meu gameta ter 23 e não 46? Pra formar um indivíduo 2N, igual a soma dos dois, né? Dos dois quem? Do pai e da mãe. Exato. Ninguém faz filho sozinho, né? Então, eu dependo da fusão do gameta de um indivíduo com a de outro indivíduo. Essa fusão de duas células diploide, porque o gameta é uma célula, né? Então, a fusão do espermatozoide com o óvulo gera o zigoto, que é diploide. E aí vai permitir a multiplicação por mitose para formar um indivíduo novo. Então, é essa a grande importância do processo meiótico, uma das importâncias, né? É a união de cromossomos de origens distintas. Mas vai além disso. A gente sabe que a meiose, diferente da mitose, ela confere variabilidade genética. Então, na verdade, o indivíduo que está sendo formado, ele não é uma mistura simples entre pai e mãe. Ele é uma mistura da árvore genealógica materna e da árvore genealógica paterna. Então, soma-se as duas árvores e embaralha. E aí você tem um indivíduo diferente. Tem um indivíduo que recebe essa carga muito forte dessas árvores, porém, ele não é nenhuma e nem outra, ele é um novo ser. Entendeu? E isso é muito interessante, isso é muito legal. Muito bem. Uma outra característica para poder finalizar aqui é que a mitose você só tinha um único processo. Eu tinha uma prófase, uma metáfase, uma anáfase e uma telófase. Então, isso, esse conjunto, esse combo, é um processo. Na meiose, a gente vai ter dois processos, tá? No entanto, é como se eu tivesse, assim, parte um e parte 2. É uma meiose só, continua sendo uma única meiose. Isso é muito importante que você saiba, tá? Por quê? A gente chama essas partes de meiose 1 e meiose 2. Então, muita gente acha que a meiose, que existem duas meioses, né? Mas na verdade não existem duas meioses. Você tem uma meiose que é dividida em duas partes. E essas partes são chamadas de meiose 1 e meiose 2. Ficou claro isso para vocês? Porque isso é importante. Sim. Beleza. Então vamos recapitular aqui o que a gente fez até agora. A gente tem, numa célula nossa, do nosso corpo, ou seja, autossômica, 23 cromossomos oriundos do pai, que estão representados aqui, por exemplo, como azul. 23 cromossomos oriundos da mãe, podem estar representados aqui por vermelho, tá? Tanto faz a cor. Durante o processo de intérfase, que é a preparação, a célula duplica tudo que tem dentro dela. Então, o que era 23 do pai passa a ser 46, o que era 23 da mãe passa a ser 46. Então, se eu tinha 46 inicialmente, agora na próxima célula, no final da intérfase, vai ter 92 cromossomos. Perdão. Agora, seguinte, se você encaminhar para o lado esquerdo, a gente tem a mitose, porque os cromossomos que estão duplicados, eles são quebrados ao meio
E aí formam-se as cromátides irmãs, azuis e vermelhas. Então eu vou levar uma cromátide de cada cor para uma célula, uma cromátide de cada cor para outra célula. Repare que essas células são idênticas, idênticas também em relação à célula mãe. Na meiose, é um processo só também, só que ela é dividida em duas etapas. A primeira parte vai ser o seguinte: você vai misturar um pedaço do azul com o vermelho, ou seja, eu vou misturar os cromossomos homólogos. Então, pedacinhos do azul vão parar no vermelho, pedacinhos do vermelho vão parar no azul. E no final dessa meiose 1, que é a primeira parte, eu vou separar esses cromossomos que eu chamo de homólogos, né? São cromossomos que estão na mesma posição. Então, eu tenho homólogos, né, do par 1, do par 2, do par 3. Lembra que se eu tenho o A do pai, eu tenho o A da mãe. Então, essas letras não são iguais? A e A, eles são homólogos. No segundo par, eu vou ter B e B. No terceiro par, eu vou ter C e C. Assim por diante. Então, a gente chama de homólogos porque eles são semelhantes em relação à sua estrutura, tá? E eles trazem os mesmos genes, então esses genes eles são duplicados. Então você tem um gene do cabelo que é vindo do pai, você tem um gene do cabelo que é vindo da mãe. Você tem o gene da cor da pele do pai, você tem o gene da cor da pele da mãe. E é por isso que a gente fala que a pessoa é azão, azinho, cezinho, cezinho, desão, desão, porque cada letra, ou seja, cada alelo que representa um gene, ele é oriundo de um dos dois pais. Então, é isso que a gente está vendo ali, a separação dos cromossomos homólogos. Então, depois que rola essa mistura, que a gente vai chamar de crossing over, um trecho vem para cá, um trecho, perdão, a gente muda aqui, né, pedacinhos de cada lado, e aí esse mosaico aqui que é formado no final, de azul com vermelho, vermelho com azul, então vai vir esse mosaico do primeiro cromossomo para cá, e o segundo cromossomo vai para o outro lado. E aí depois, o que a gente faz na segunda parte da meiose? Separa os cromátides irmãs. E é isso que a gente vai ver, então, tá? Agora, uma coisa importante que ficou aqui de lição para vocês nesse slide. Na mitose, eu sempre faço separação de cromátides irmãs. Na meiose 1, eu separo cromossomos homólogos. Na meiose 2, eu separo cromátides irmãs. Então, muitos professores costumam a comparar a mitose com qual tipo de meiose? Com a 2. Isso. Com a meiose 2, perfeito. Bom, vamos lá classificar a meiose. A meiose, assim como a mitose, ela tem o processo de intérfase, que vai anteceder o processo da divisão celular em si. Então, tem fase G1, S, G2, tudo bonitinho. A meiose em si, ela vai ser separada em meiose 1 e 2. No entanto, não existe, perdão, uma segunda intérfase entre a meiose 1 e a meiose 2. Não existe isso, tá? Só existe uma intérfase. No entanto, entre a meiose 1 e a meiose 2, haverá um espaço de tempo. Nem sempre ela acontece uma emendando na outra. Então, a gente vai dar o nome que separa a meiose 1 da meiose 2 de intercinese.
Coloquei aí no chat para vocês. Beleza? Bom, quais são as etapas que formam a meiose 1 e 2? As mesmas que você viu na mitose. Então, eu tenho prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1 para meiose 1. Na meiose 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Dica para vocês em provas discursivas: não sejam redundantes. Então, se eu pergunto qual é a fase lá de uma divisão celular, e a resposta é a primeira etapa da meiose 1, eu posso colocar as seguintes respostas: prófase da meiose 1, prófase 1 somente. E são as duas opções que você pode colocar. Não pode colocar meiose 1 da prófase 1. Por que eu não posso colocar? Porque você vai estar sendo redundante. Se você coloca o 1, você já está dizendo que é a prófase 1. Ou, perdão, que é a meiose 1. Se você coloca a prófase 2, você já está dizendo que é a meiose 2. Como se eu colocar só prófase? Bom, aí você só vai estar acertando se você estiver se referindo à mitose. Beleza? Então, só coloquei prófase. Se for mitose, tá certo. Se for meiose 1, meiose 2, tá errado. Você pode colocar prófase da meiose 1. Aí tá certo. Não sei se vocês entenderam aí a sutileza do negócio, mas em provas discursivas, você tem que ser muito claro, muito objetivo com o teu avaliador, né? Então, é importante que você entenda que essa pequena diferença, ela pode te... ela pode evitar que você perca alguns décimos, tá? Na correção de um exercício sobre divisão celular. Bom, ainda para fechar esse slide, você vê dois termos ali chamados de divisão reducional e divisão equacional. Por que uma é chamada de reducional, a outra é chamada de equacional? Vou voltar um slide para explicar uma coisa que é simples, porém, dependendo do ponto de vista que você olhe, pode se tornar complicado. Quantas cores eu tenho no final da interface aqui? Duas. Duas cores. No final da primeira meiose, quantas cores você tem em cada célula? Duas. Quantas? No final da primeira meiose. Em uma célula. Perdão, não escutei. Uma só. Tinha travado Uma? aqui. Beleza. Uma só, mandou bem. Eu tinha duas cores, ou seja, significa que eu tenho dois cromossomos diferentes por cada par. E agora, eu tenho um cromossomo só de cada par, então significa que eu reduzi o número de cromossomos, de tipos de cromossomos por célula. Por isso, a meiose 1 é chamada de reducional. Vamos ver se isso bate realmente. Na meiose 2, no final do processo da meiose 2, quantos tipos de cores eu vou ter no final de cada processo? Vamos lá, vou falar de outro jeito. Você tinha uma também.
É isso. Eu tinha duas no final da intérfase. Na meiose 1, eu tenho uma em cada. Então foi um azul para um lado, vermelho para o outro. Só que eles estão duplicados. Então agora, na segunda fase, eu vou quebrar as cromátides irmãs do azul e cada uma vai ter só azul, então o número de cores continua 1. E no vermelho é a mesma coisa, continua 1. Eu só tinha azul, continua sendo, só tendo azul. Tinha vermelho, vai continuar só tendo vermelho. Então, é uma equacional. Estou equacionando. Só que eu tinha uma coisa duplicada, e agora eu tenho ela dividida. Entenderam a diferença entre ser uma meiose equacional e reducional? Sim. Beleza. Muito bem. E é o que eu estou mostrando para vocês nessa imagem aqui. Então, repare que eu tenho uma célula 2N, ou seja, uma célula diploide, tá? Onde N é o número de cromossomos. Então, vamos pensar no ser humano, que tem 23 cromossomos. Então, as suas células autossômicas têm o dobro disso, né? Porque são diploides. Então, tem 2 vezes 23, ou seja, 46. Que vem do pai e vem da mãe, né? Então, eu estou pegando aqui duas cores para representar isso. Então, eu tenho um azulzinho pequenininho, que é do pai, um lilazinho pequenininho, que é da mãe. Eu tenho um lilazão, que é do pai, e eu tenho um azulzão, que é da mãe, tá? Não se prendam às cores, por favor, mas sim às quantidades e à diversidade. Então, quando eu divido essa célula na meiose 1, no final dela, eu vou ter, de um lado, os cromossomos homólogos da mãe, do outro lado, os cromossomos homólogos do pai. Beleza? No caso, os cromossomos homólogos são esses daqui, tá? O grandão com grandão, pequenininho com pequenininho. Esse pequenininho com esse grandão, ele é não homólogo, porque ele não é igual, ok? Ele é homólogo aos do outro lado, só para não ficar dúvida. Depois, você vai separar na meiose 2 as cromátides, né? Então, vai uma cromátide de cada tipo. Só tem um erro nessa imagem aqui, que é você omitir a variabilidade genética, né? O crossing over. Mas aqui a ideia não era aprofundar, era só para você entender o processo básico que está acontecendo. Então eu tinha uma célula que era 2N, e lá no final do processo você tem um gameta, que é ou é o espermatozoide ou é o óvulo, e tem a metade, ou seja, tem N cromossomos. Tinha 46, aqui vai ter 23. Uma pergunta que geralmente surge, né? Se você juntar aqui 4 vezes 23, dá 92. Como é que 92 veio de uma célula de 46? Eu já respondi isso na mitose, mas eu gostaria que vocês me respondessem para a meiose também. Alguém sabe me explicar? Pela Porque duplicação. teve a duplicação do DNA, não? Isso, por conta da intérfase que duplica o material genético. É isso aí, arrasaram. Muito bem. Então vamos começar as etapas da meiose agora. Vale lembrar, vale lembrar que são as mesmas que você encontra na mitose, com uma única diferença, a prófase. Então a prófase ela é subdividida em 5 fases, que a gente chama de leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Sendo que o crossing over ele tende a acontecer do paquíteno para o diplóteno. E no diplóteno é onde você vai ver realmente o negócio acontecendo. Então, a gente diz que o crossing over ele vai estar presente nessa etapa aí.
Bom, muitos professores de biologia, assim como eu, costumam ensinar seus alunos a lembrarem desse treco através do que a gente chama de lesipadidie. Lesipadidie. O que significa esse lesipadidie? É justamente as iniciais de cada etapa, né? Então, lê de leptóteno, zi de zigóteno, pá de paquíteno, perdão, di de diplóteno e diacinésio é o dia, ok? Então, assim vai ficar um pouco mais fácil. No entanto, vamos lá. Ah, tem uma coisa que eu não falei aqui. Tá vendo esse R exclamação? Esse R exclamação, ele representa a meiose, tá? Porque R é de reducional. Então é a etapa reducional. Aqui temos as etapas, o que acontece em cada etapa. Então, leptóteno separa-se os centríolos. Zigóteno, emparelhamento dos cromossomos homólogos. O paquíteno tem a função de formar tétrides. Ele junta cromossomos homólogos. No diplóteno, você tem as trocas entre esses cromossomos homólogos, através de pontos de ancoragem que a gente vai chamar de quiasmas. E na diacinese, a gente vai ter, então, a separação desses quiasmas, ou seja, o rompimento desses pontos de ancoragem. Eu sei que tem algumas pessoas que copiam na hora que eu estou falando, então, enquanto isso, alguém tem alguma dúvida? Ô, Rômulo, Hum, empilhamento dos cromossomos homólogos seria exatamente a mesma coisa com fusocromático? Não, fusocromático é o centríolo que está lá fora, que está em azulzinho. Em cima, é. Mas Isso. emparelhamento dos cromossomos homólogos, então, seria o que nesse caso? Eles se atraem, esses cromossomos, para poder fazer trocas de pedaços. Mas isso é uma atração entre os cromossomos homólogos mesmo, não tem a ver com o fuso, não. Eu vou mostrar um pouquinho mais para você sobre isso no próximo slide. Ah, tá bom. Bom, como a gente tinha visto aqui, lá no paquíteno, conforme os cromossomos eles vão ficando na forma de heterocromatina, que é isso que você está vendo do zigóteno para o paquíteno, né? A eucromatina está virando heterocromatina, está se condensando. Existe uma atração, né? Um processo de atração entre os cromossomos homólogos. E aí essa atração vai chegar num ponto aonde existe um loco gênico, né? Ou seja, um pedaço ali do DNA que vai se entrelaçar. Eles não só se aproximam, como eles meio que se entrelaçam. E esse entrelaçamento é o que a gente vai chamar de quiasma, né? É o local onde estão entrelaçados, ou seja, o ponto de corte. E isso vai fazer com que a gente tenha a formação de um mosaico cromossômico. Então, isso aí é o crossing over acontecendo, né? Que é ali do paquíteno para o diplóteno. Começa, então, o emparelhamento aqui das tétrades no paquíteno, e aí no diplóteno você já tem o quiasma,
já tem a produção dos mosaicos, né? E assim você tem a formação desses cromossomos aqui. Bom, a pergunta que eu tenho para dizer: quantos tipos de cromossomos eu tinha no paquítero? Dois. Isso, 2. O vermelho ou rosa, como você achar melhor, e o verde. E no final do diplótano, quantos tipos eu tenho? Dois também. Por que 2? Porque era do que já tava ali dentro, não chegou nada de fora. Vamos lá. Antes você tinha eu vou padronizar como vermelho, tá? O vermelho e o verde. No final do processo, eu tenho um grande pedaço do vermelho com um pedacinho do verde, um pedacinho do verde com um grande pedaço do vermelho. O primeiro, eu tô falando só esse primeiro cromossomo duplicado. Essa cromátide, né? A primeira cromátide, ela é igual à segunda cromátide desse primeiro cromossomo? Mas é alteração genética diferente, então. Ou não? Então, o locus gênico não é o mesmo, né? A posição não é igual. Então, vermelho com verde, ele não é igual verde com vermelho. Porque as características que estão lá em cima, elas não são as mesmas que estão aqui embaixo. Então, a posição, ela vai alterar, sim, o cromossomo. Ela vai alterar a cromátide. Então, aqui eu tenho 2 cromossomos que vão ser 2 cromátides diferentes, ou seja, 2 cromossomos diferentes. Porque eles vão ser rompidos daqui a pouco, né? Do outro lado, a mesma coisa. Então, eu tinha 2 tipos e agora eu tenho 4 tipos. Tudo bem? Tudo bem. Ô, Rômulo, só uma coisa. Uhum. O crossing over, ele ocorre com cromossomos da mesma pessoa, né? Tipo, é naquela primeira parte onde separa os cromossomos homólogos na meiozinho. Na formação Mas, do seu gameta. Você está fazendo isso, teu parceiro sexual está fazendo isso, então, todo mundo está fazendo isso sozinho. o crossing over são com os cromossomos da mãe e os cromossomos do pai. Aí, para o bebê, né, no caso, para a criança, já vai os cromossomos com crossing over. E é por isso que tem variabilidade genética. É isso? Variabilidade genética dos dois lados, é isso. Ah, Um homem é biologicamente maduro, ou seja, já produz espermatozoide, ele ele está a todo momento produzindo isso. Ele está a todo momento formando gameta. Cada espermatozoide dele teve que sofrer crossing. A mulher todo mês menstrua, né? Antes da menstruação, ou seja, na ovulação, ela liberou um óvulo, né? Esse óvulo, ele já passou pelo processo do crossing. Então, quando a gente tem o final da produção do gameta, esse gameta ele já está com a variabilidade dele, entendeu? entendi. Show de bola. Cara, se você entendeu isso aqui, agora é mamãozinho com açúcar. Rômulo, Pode falar. eu só tô confundindo um negócio, é porque, tipo assim, tem aquelas subdivisões, né, de cromossomo metacêntrico, aqueles nomes. Aí, nessa imagem, pareceu que era metacêntrico. Aí, isso quer dizer que é simétrico, mas então as simetrias não são iguais? Ou eu tô confundindo muito?
Não, você não está confundindo muito, não. Eu vou tocar nesse assunto, já que você me perguntou. Peraí, só um minuto. Deixa eu ver se eu consigo uma imagem. E vou projetar para vocês isso aí. Então, peraí, eu vou parar a apresentação e vou colocar uma outra apresentação da minha tela inteira, só para vir até aqui e mostrar para vocês isso aqui que a Sara perguntou. Isso aqui é a configuração estrutural dos cromossomos. O que eu quero dizer com isso? Vou em outra imagem e vou pesquisar por cariótipo. Vamos lá, estudando comigo ao vivo. Deixa eu ver uma imagem que represente um pouco melhor como as coisas são na verdade. É um desenho, né? Não é uma de verdade, mas eu acho que facilita. Olha só. Repara o seguinte aqui. O cariótipo é isso aqui, o conjunto de cromossomos. Tem os 23 pares. Essa pessoa, inclusive, aqui tem um problema, né? Vocês conseguem identificar qual é o problema genético dessa pessoa que eu acabei pegando aqui por acaso? X0, né? Isso, qual é o nome da síndrome? Turner? Isso, show, arrasou. Síndrome de Turner. Mas essa não é a pergunta inicial, tá? A gente veio aqui, acabei por acaso pegando o exemplo de um Turner, mas porque eu queria que vocês reparassem que os cromossomos eles não têm o mesmo tamanho, o mesmo formato. Então, o primeiro par, eles são grandes. O 22º, eles são tico-tico, pequenininho, né? O sexual é esse último aqui que está faltando um, no caso aqui tem uma síndrome, né? Mas repare que os tamanhos não são iguais. Bom, e a gente dá nome para essas diferenças estruturais. Então, os grandões, né, que têm os braços e as pernas, né, a gente chama de braço e braço, tanto faz, iguais, né, eles são divididos no meio pelo centrômero, ele tem o nome de metacêntrico. Quando isso for um pouquinho para cima ou para baixo, a gente vai chamar isso de submetacêntrico. Quando isso for próximo de uma ponta, a gente vai chamar de acrocêntrico. E quando não houver outro lado, né, ou seja, o centrômero ele ficar justamente no ápice, a gente chama de telocêntrico, tá? Então essas são as 4 estruturas que a gente pode encontrar no formato de um cromossomo. Então é isso que a gente está visualizando aqui, do metacêntrico até o telocêntrico. É assim que a gente organiza os cromossomos na hora de estudar um cariótipo. Tá? Repara que os metas são os maiores e conforme você vai saindo até telo, eles vão diminuindo o tamanho. Ok? Muito bem. Aí vamos, se você entendeu isso aqui, vamos voltar à pergunta da Sara, se eu não me engano. Aqui no slide, né? Então, seguinte, quando você tem essas trocas acontecem entre os cromossomos homólogos. O homólogo é aquele que está no mesmo par. Então, é a troca que vai ser feita, se é feita se está acontecendo num metacêntrico, ele necessariamente vai ter que estar acontecendo com o outro dele, com o outro homólogo, que também é metacêntrico. Se for acrocêntrico, vai acontecer com o seu homólogo, que também é igual. Então, é sempre dessa maneira. A não ser que exista uma mutação
E você perdeu ali um pedaço de um braço desse cromossomo. Mas, no geral, no indivíduo normal, é sempre de um cromossomo igual ao outro. Respondi a tua pergunta? Você respondeu. Obrigada. Nada. Então, como a gente está falando aqui de cromossomos homólogos, tá? Eles vão ser pareados no centro da célula durante a metáfase. Então, é a fase de maior condensação cromossômica, né? Essa fase de maior condensação cromossômica faz com que perdão, tinha saído ali o áudio. Então, são alinhados no centro da célula. E esse alinhamento, então, faz com que a gente tenha ali o aparecimento da placa metafásica, placa equatorial, só que com cromossomos duplicados, não um embaixo do outro, como você via na mitose. Então é isso que a gente repara aqui na metáfase 1. Muitas provas, quando colocam essa imagem, eles não colocam colorido, né? Então muitas vezes não dá para você visualizar a variabilidade. Então é interessante que você visualize o seguinte, que você tem um cromossomo na frente do outro, então eu tenho aqui um emparelhamento dos homólogos. Se fosse na mitose, seria um embaixo do outro, né? E se atentar para essa questão das cores, porque numa prova pode não vir aparecendo isso, tá? E mesmo assim você tem que saber. Aí você pode falar assim, ah, poxa, mas não veio colorido, então a questão tá errada e tal, e não tá, tá? Eles não são obrigados a deixar coloridinho, até porque a gente coloca colorido só para que você tenha uma maior facilidade de visualização. A anáfase vai encurtar os fusos acromáticos, vai puxar os cromossomos homólogos para os polos da célula. Não tem informação, né, de cinetócoro, porque lembra que o cinetócoro ele é oriundo ali da quebra do centrômero. Nesse caso não tem quebra, porque eu estou puxando o cromossomo inteiro para cada lado. E aí depois a gente tem a telófase 1, né, que vai ser a última etapa aí da meiose 1. Vai separar essa célula no meio. Aqui é uma célula animal, então isso acontece através de um processo centrípeto. Então, uma célula gera duas. Lembrando que aqui vai ser igual na mitose. Então, depois que acaba, né, o processo de telófase, a gente tem ali o retorno da carioteca e do nucleolo, né? O DNA se descondensa, cada centríolo vai para uma célula diferente porque está num polo, o fuso acromático desaparece e a invaginação vai através do processo de citocinese e separa as duas células. E aí repara que a gente cai direto da telófase 1 para a prófase 1. Só que você sabe muito bem que tem um processo de intercinese. O que é o processo de intercinese? É o momento onde a célula fica ali, tipo numa fase de zero. Ela fica ali esperando o momento, né? Recebe nutrientes e fica aguardando o momento para seguir a sua próxima etapa. Bom, eu preciso nesse momento mostrar para vocês o porquê disso.
Então vamos fazer uma outra pesquisa juntos aqui rapidinho, para poder facilitar a tua aprendizagem em relação a isso. Então eu vou voltar aqui, eu vou fazer uma nova pesquisa. E uma outra pesquisa. Eu acho que dá para usar essa imagem aqui. Já tem as duas coisas. Perfeito. Bom, então a gente tem a gametogênese aqui, a gametogênese masculina, que é chamada de espermatogênese, e a ovogênese feminina, que é chamada de ovogênese. O que eu quero destacar aqui? Bom, isso daqui é a aplicação da meiose, né? Eu já falei para vocês que a meiose serve para produzir gameta. Então, aqui no homem produzindo espermatozoide, na mulher produzindo óvulo. Tá? Tá aqui. Bom, a diferença. A mulher produz as suas células primitivas, que ainda são diploides, quando está dentro do corpo da mãe. Tá? E aí o seguinte, quando essa menina nasce, ela nasce com uma célula que a gente chama de ovócito primário. Então, dentro do corpo da mãe, ela fica produzindo esse ovócito primário. Aqui ele não está especificando isso. Eu vou abrir uma outra imagem para ficar melhor para vocês. Então, você tem lá o período germinativo e aí o período de crescimento, que é esse tal desse ovócito primário. E aí, quando você nasce com esses ovócitos todos prontos, tá? E eles ficam lá prontos até a tua menarca, ou seja, até você menstruar pela primeira vez. Então, quando você entra num ciclo menstrual, o que você está fazendo? Você está transformando o ovócito primário, que veio lá do período fetal seu, e está transformando ele em ovócito secundário. Então, todo mês você faz isso. Pega um primário, transforma em secundário. Só que, desde que você nasceu, lembra, você produziu todos os seus primários. Então, quando a mulher nasce, ela nunca mais produz nenhuma nova célula germinativa. Então, o que ela vai fazer é ficar lá em intercinese desde o momento que nasceu até a menarca. Ou seja, ela fica ali só amadurecendo e nutrindo essas células que foram formadas no corpo da mãe. Quando ela entra na menarca, ou seja, quando ela vai menstruar pela primeira vez, ela entrou no primeiro ciclo, ela transforma um ovócito primário e secundário, e aí esse secundário é o que ela vai ovular. Ela não ovula óvulo, né? Óvulo é significado de zigoto. Então a maior parte das imagens elas estão erradas. Então essa imagem, por exemplo, é errada. Aqui não é o óvulo, porque o óvulo ele não é N, o óvulo é 2N, é quando você considera a entrada do espermatozoide, tá? Mas para ficar uma coisa mais, mais didática, mais fácil, então você repara aqui que é chamado de óvulo. Mas, na verdade, muita gente diz, inclusive, que a gente, no caso, ser humano, né, as mulheres, elas vão ovocitar. Então, você não ovula, você ovocita. Tanto é que aparece aqui na imagem, né, corretamente, o ovócito sendo liberado. E isso é ovulação, tá? Então, todo mês uma mulher, quando entra no ciclo menstrual, ela pega um ovócito primário e transforma em ovócito secundário. É isso que ela vai fazer, tá? Isso é o da mulher. No caso do homem, vou abrir uma outra imagem aqui. O homem, quando nasce, né, ele nasce estéril. Ele não tem, basicamente, nenhuma célula gamética ali
formada. Então ele é desprovido de espermatozoide, tá? O que acontece? Ele vai ter células germinativas e vai ficar duplicando essas células germinativas dele. Mas elas não passam daqui, tá? Quando ele chega na menarca, não, perdão, não tem menarca. Quando ele chega na puberdade, né? O que ele vai fazer? Essas células, elas vão continuar se proliferando e agora avançando no processo de meiose. Então a meiose, ela acontece na puberdade e não para mais. Então na fase germinativa ele só tem essas células germinativas, mas não tem meiose. A meiose acontece na puberdade e quando começa, não para. Então vai direto. Ou seja, a intercinese do homem, ela praticamente não existe, porque a meiose 1 ela já é emendada na meiose 2. Na mulher, não. Você teve a meiose 1 que foi formada quando ela nasceu, até ela nascer, no caso, né? E aí depois, você vai ficar fazendo, na verdade, basicamente a meiose 2 depois da menarca. Então, olha a diferença. A intercinese na mulher é muito maior do que a intercinese no homem. Deu para entender isso? Na aula de sistema reprodutor, ou seja, de fisiologia humana, a gente vai voltar nisso daí e eu vou explicar o passo a passo. Mas eu só queria que vocês entendessem desde já como é que é cobrado isso no vestibular. Não pode ser cobrado as etapas da meiose, mas eu posso cobrar a aplicação da meiose. A aplicação da meiose é justamente você entender ovogênese e ovulogênese. Beleza? Ficou alguma dúvida aqui? Beleza. Bom, uma outra coisa interessante. A meiose 2, ela vai separar de novo, né, os seus cromossomos, agora no caso, as cromátides irmãs. Só que para ela fazer isso, ela tem que duplicar o centríolo. Só que não tem intérfase, né? Então, lembrando que a duplicação do DNA e do centríolo na mitose era na própria intérfase. Como aqui não tem intérfase, a duplicação do centríolo vai acontecer na própria prófase. Então, isso é um detalhe muito sutil também, mas que pode causar confusão na hora da elaboração de uma resposta. Então, aqui tem esse adendo, né? A duplicação do centríolo é na prófase 2. De resto, é tudo igual, né? Desaparece núcleo nuclear. Oi? Você tá apresentando, só não tá aparecendo pra mim. Opa, perdão, não tá. É porque eu tirei a apresentação da tela. Ah, tá. Achei que fosse minha internet. Não, não é. Obrigado por sinalizar. Vou voltar aqui para vocês visualizarem. Tá aparecendo aí, Milena? Tá, agora tá. Show. Então, na prófase 2, a gente vai ter aqui uma diferença. A diferença é, como não tem intérfase, a duplicação do centríolo, ao invés de ser na fase S da intérfase, ela vai ser na própria prófase. Tá? Então, aí, essa é a diferença aqui. Isso em relação à prófase 2. De resto, é tudo igual. Então, condensa-se os cromossomos, primeiramente, depois desaparece a carioteca. E o nucleolo também, tá? Vem a metáfase. A metáfase é a fase onde a gente tem a maior condensação cromossômica, é onde os fusos acromáticos se ligam nos cromossomos no centro da célula, né? Então não tem muito o que falar, é muito semelhante ao que a gente viu na mitose realmente. Posteriormente, a gente tem a anáfase, né, que é o encurtamento dos fusos acromáticos.
que são formados por microtúbulos, só que nesse caso você também tem formação de cinetócoro, né? Porque os centrômeros são cortados ao meio, e aí você começa a ver, então, a formação das cromátides irmãs. No entanto, elas se diferem da mitose porque tem variabilidade genética formada pelo crossing over da prófase 1, né? E uma outra diferença que é interessante, que isso aqui tem em relação à mitose, é que na mitose você tinha uma célula diploide. Aqui você tem uma célula haploide. Então, se fosse numa célula de mitose, você teria 4 cromossomos. Então, se o 2N for igual a 4, a célula diploide for igual a 4, você tem que ter 4 cromossomos. Mas se eu falar que essa célula aqui é 2N igual a 4, e eu estou vendo só 2, é porque eu estou falando da meiose 2, porque eu estou vendo pela metade o número de cromossomos. Vem a telófase 2. Telófase 2, mesma coisa, né? Então, a gente vai ter ali o desaparecimento do fuso, né? Reaparecimento do núcleo nucleolo, descondensação do cromossomo, no plural, né? Descondensação dos cromossomos. E, por fim, a gente tem a citocinese. Qual é a diferença da telófase 2 para a mitose e para a meiose 1? Tanto na mitose quanto na meiose 1, você tem a formação de 2 células, a partir de uma. Aqui você tem a formação de 4, né? A partir de 2. Bom, então Rômulo, recapitulando, pode falar. só uma coisa, na prófase 2, a gente também vai ter aqueles nomes da leptoteno, zigoteno, ou só na prófase 1 que tem esses nomes, essas fases, né? Só na prófase 1, que é onde rola o crossing. Crossing só vai acontecer uma vez. Ah, tá. Então aqui é recapitulando o que a gente já falou, né? Então lá você tem uma célula se preparando, né? Aí você tem a formação isoleptóteno zigóteno, tá aqui tendo formação de tétrades. Aí você tem diplóteno, com a formação dos quiasmas. E posteriormente diacinese quando eles se soltam. Bom, aqui já é a metáfase, né? Metáfase 1, no caso. Aqui é a anáfase 1. Depois, telófase 1. A anáfase 1 separando, né, os cromossomos homólogos. A telófase 1 separando as duas novas células. Formam-se, então, duas células que dão sequência à meiose 2. Aí ela que representa a própria prófase 2.
Aqui a meiose 2, a anáfase 2, a teláfase 2. Ô, Rômulo, Dica. só uma coisa, eu posso dizer que, tipo, a meiose 2 é igual à mitose, com a diferença de que na prófase 2 ela faz duplicação do DNA também, porque não teve intérfase, e no final aparecem 4 células filhas com Calma, número calma, Milena, haploide. porque eu já me perdi. Pergunta de novo, por favor. Tipo assim, é porque eu queria fazer uma semelhação, porque, pelo que eu entendi, a prófase não, a meiose 2 é muito parecida com a mitose, só que as diferenças são que na prófase 2 ele também faz duplicação do DNA porque não teve intérfase, e no Não, ele não final. faz. Não, ele não faz duplicação do DNA, não. Ele faz duplicação do centríolo. Ah, tá. Porque se você duplicar o DNA, aí você não vai conseguir transformar uma célula diploide em haploide. A ideia ali é você dividir pela metade. Se você tem duas intérfases, no caso, ou não tem duas intérfases, mas duplica o DNA, aí ferrou, aí você não consegue dividir pela metade. Ah, tá, entendi. E aí no final dão 4 células filhas com números haploides. Essas são as únicas diferenças. Isso aí. Ah, tá bom então. Achei que tinha alguma coisa no meio também. Obrigada. Nada. Galera, agora eu queria, nesses tempos finais aí, nesses 15 minutos finais, que a gente tentasse fazer esses exercícios aí. Então, vê se vocês conseguem fazer e me responder. Vamos fazer junto? É para responder? Sim, pode responder. A primeira seria a metáfase. É isso? Metáfase. É isso. Ah, tá. A segunda seria a metáfase 2 e a outra a metáfase 1.
Perfeito. É isso aí. Então, a primeira parte da letra A já foi respondida. Então, metáfase da letra A, metáfase 2 da B, metáfase 1 da C. Mandou bem. Ficou alguma dúvida aqui? Se não ficou dúvida, só deixa eu explicar uma coisa aí. O 2n igual a 4 representa que a célula de Plot tem 4, né? Então eu vejo aqui na letra A, 1, 2, 3, 4. Por isso é a metáfase da mitose, que representa uma célula de Plot. Aqui na B e C é meiose. Então você vê que aqui tem duas só, e aqui ela também vai formar duas, né? Porque os homólogos estão pareados. E pareamento de homólogos só acontece na meiose. Letra B. Conseguiram responder? Mas, ô, Rômulo, Diga. na letra B eu só consigo identificar que é meiose por comparação à letra A e à letra C, né? Tipo, sozinho assim não dava pra falar o que que era, né? Como é? Porque, tipo assim, pela comparação das figuras, eu percebi que a B era uma meiose 2. Só Aham. que, só que, tipo assim, se fosse só essa figura, não dava pra dizer se era mitose ou meiose, né? Podia ser uma 2N igual a 2. Ah, então é isso aí que eu ia falar. Você vai identificar pela informação que ele te der. Quantos cromossomos tem essa célula? 2n é igual a 4? Aí dá para saber que é meiose. Se ele falar que 2n é igual a 2, aí é mitose. Entendi. E a letra B, qual é a resposta? Ele se liga ao fuso e ajuda na separação? Isso. Se liga no fuso, né? Para poder ajudar no alinhamento da célula. Então, ele ajuda na metáfase e ajuda na anáfase e na separação. Qual o nome da estrutura? Centrômero. Show. Eu sei que a imagem não está favorável, tá? Mas eu queria que vocês tentassem identificar para mim qual é a fase de cada uma dessas e a gente finaliza a aula de hoje. A 1 é anáfase? É a anáfase. Se essa célula for 2n igual a 6, que anáfase é essa? 2? Isso. E para ser mitose, deveria ser quanto? 2N igual a 3? Isso, perfeito. A 2 pode ser o quê? Telófase? Telófase da mitose. Só essa ou pode ser outra também? Pode ser telófase 1. Isso, pode ser telófase 1, que também divide em duas células. Tá, e nesse caso não dá para saber. A 3 poderia ser o quê? Prófase. Prófase, boa. Prófase. A gente vê ali um- uma união dos cromossomos homólogos, né? Então, tende a aparecer, não tende a aparecer uma prófase qualquer, né? Se assemelha a qual? Prófase 1? Perfeito, prófase 1 por conta das tétrades, né? Alguém lembra qual é a parte da prófase onde a gente tem esse alinhamento aí?
O alinhamento das tétrades é Zigótono? depois, uma depois. Paquítono? Isso, show. A4. Pode ser o quê? Acho que é anáfase também. Anáfase, mas anáfase da mitose, é isso? Porque anáfase, quando eu falo, é mitose, no caso, né? É, anáfase da mitose. Mas aí é separação de cromossomos homólogos. Tem isso na mitose? Ah, tá. É porque eu não enxerguei os doisinhos, não. Isso. É anáfase 1. Perfeito, show. E por fim, a última é o quê? Metáfase 2? Pode ser metáfase 2 ou pode ser metáfase, né? Vai depender do número de cromossomos da célula, igual a gente falou na 1. Beleza? Ok? Beleza. Galera, então é isso por hoje. Eu vou ver se eu consigo fazer uma lista extra para vocês. Envio. Depende só lá da Jajá para poder organizar no layout certinho para enviar. E eu mando isso e até o final da primeira semana já está saindo a próxima apostila com esses exercícios oficiais. Beleza? Agradeço a presença de todas vocês. Qualquer coisa, assistam novamente aí. E não deixem de fazer os exercícios agora relacionados à meiose. Show? Rômulo, Diga. ontem eu tava olhando no meu caderno e surgiu uma dúvida. Eu posso tirar ela agora, rapidinho? Pode sim. Todos Você os pode... outros que não precisam, podem sair se quiser, tá? Valeu. Fala aí, Nara. Você poderia só me explicar, porque eu esqueci, qual é a função do ribossomo... Ribossomo não, do RNA ribossômico? Ok. Vou te ajudar. Peraí. É porque eu meio que confundo ele com o transportador. Vou pegar uma imagem para facilitar a nossa vida. Então, a gente tem 3 tipos de RNA, né? A gente tem o mensageiro, que é esse aqui em lilás. A gente tem o transportador, que é o que transporta aminoácidos. E a gente tem o ribossomo. O ribossomo são essas duas estruturas aqui, em laranja. Então, ou marronzinho, sei lá. A gente tem aqui a parte grande, a parte pequena, ou seja, a subunidade maior e menor, é assim que a gente chama. E ele serve para quê? Para criar o local de entrada do transportador. O transportador, ele não consegue vir sozinho e se ligar no RNA mensageiro. Ele depende de um encaixe perfeito no ribossomo. Então, o ribossomo, ele entra aqui no mensageiro, né, engloba esse mensageiro, e aí, em cima desse ribossômico, os transportadores eles vão se conectar para poder depositar os seus aminoácidos. E aí, conforme ele vai andando, né, porque esse ribossomo ele costuma aí deslizando no RNA mensageiro, esse deslizamento vai fazendo com que você vá plotando aminoácidos até chegar na conformação final da proteína. Então, a ideia é basicamente essa. Deu para entender ou não? Então, o RNA ribossômico é o próprio ribossomo. É o que vai gerar o ribossomo. O RNA ribossômico é quem forma o ribossomo, Entendi. ok? Ok, obrigada. Nada. Alguém tem mais alguma pergunta?
Então tá, galera. Beijão pra vocês. Qualquer coisa, estou à disposição.